Olá, galera, beleza? Mais uma vez o professor Guilherme resolvendo exercícios de circuitos elétricos. E nesse vídeo nós vamos resolver um sistema estrela delta com as cargas equilibradas. Essa resolução será dividida em duas partes, sendo essa a primeira. E não se esqueça, já deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho para ficar por dentro de mais conteúdos como esse. Vamos lá? Iniciando pela leitura do enunciado. Para o sistema mostrado na figura 1, determine. Então, nós temos uma figura com fechamento delta. Observe que as cargas elas são equilibradas, elas são iguais. Temos os pontos A, B e C, né? A, B e C em letra maiúscula. Azim, Bzim e Czim, né? Com A, B, C com letra minúscula. E o direcionamento das correntes conforme a orientação AB, BC e CA. E nas correntes de linha, Azão, Azim, Bzão, Bzim, Czão, Czim. E os níveis das tensões entre as linhas AB é AB, CA e BC, aqui de 220 volts. De forma bem simétrica, nós temos os defasamentos de 120 graus entre um fasor e outro. Muito bem. Na letra A, os fasores das tensões e correntes desconhecidas. Então, nós temos que calcular os fasores desses níveis de tensões e das correntes nas fases. Letra B, a potência média, a potência reativa, a potência aparente e o fator de potência do circuito trifásico. Muito bem. É para calcular a potência ativa, reativa e a aparente, juntamente com o fator de potência dessa carga. Letra C. Indique 3 formas diferentes de conectar 2 vatímetros para medir a potência média total fornecida pela carga, ou a carga. Muito bem. Então, vamos lá. Muito bem. Na letra A, temos os fasores das tensões e correntes desconhecidas. Então, vamos calculá-los. Conforme nós podemos observar que no fechamento, é um fechamento delta, onde o que está faltando para ser calculado são as tensões. Ó, a letra maiúscula, A, B e C maiúscula, eu vou comumente falar Azão, Bzão, Czão. E as minúsculas, Azim, Bzim e Czim, para ficar fácil aqui a distinção, tá bom? Então, nós podemos observar aqui VAB, VBC e VCA. Esses são os níveis de tensões que devem ser calculados, assim como IAB, IBC e ICA. Nós vamos calcular, porque os pontos, né, maiúsculo A, B e C, Azão, Bzão e Czão, são esses aqui. E nós temos o Azim, Bzim e Czim, os pontos nas fases, conforme é demonstrado, apresentado na nossa figura. Observe que a corrente está sendo representada Azim de A para B, né, Azim, Bzim, de B para C, Bzim, Czim, e de Czim para Azim. Está sendo orientada conforme as letras que estão no subíndice dele aqui. E vocês podem observar que da letra maiúscula para minúscula é a corrente na
fase, assim como a tensão entre os pontos Azão, Bzão, Czão. Aqui nós temos que definir o valor da corrente. Então, nós podemos já definir que E Azão, Bzão é igual a E Azim, Bzim. Porque no fechamento delta, nós podemos observar que a tensão aqui na linha é exatamente igual à tensão na fase. É só você observar o ponto. Ó. Esse ponto é o mesmo ponto desse, né? O ponto do Azão e do Azim. E esse ponto é o mesmo ponto aqui desse também. Muito bem. Então, nós podemos definir, observar que, como é o mesmo ponto, é o mesmo nível de tensão. Sendo assim, aqui eu já vou colocar a letra V para distinguir, né? Assim como no desenho. Aqui vai ser 220 volts com um ângulo de zero. Assim como E, Bzão, Czão, sendo igual a V, Bzim, Czim, que é exatamente 220 volts com um ângulo de menos 120, né? Exatamente, é o Bzão, Czão, é o mesmo ponto do Bzim e Czim. E B, E, Czão, Azão, né, maiúsculo, nós temos que é mesmo que V, Czim, Azim, que é exatamente 220 volts com um ângulo de mais 120 graus. Muito bem, chegamos a algumas definições importantes para as tensões. Agora, podemos calcular as correntes. A corrente I, Azim, Bzim, que é a corrente na fase, do ponto A ao ponto B, é igual a tensão E, Azim, Bzim, dividido pela própria impedância na fase. Se vocês observarem, olha só, a corrente IAB, é exatamente a tensão V, Azim, Bzim, né? A corrente Azim, Bzim é igual a tensão V, Azim, Bzim, dividido por essa impedância, onde que essa corrente está percorrendo, né? Então, nós temos que calculá-la dessa forma, fazendo as substituições. 220 volts, com ângulo de zero, dividido pelo valor da impedância. Impedância 10 com um ângulo 10 na resistiva e 10 na reativa indutiva. Calculando aqui no cantinho, na forma polar, para fazer a divisão, tem que estar na forma polar. Então, fica a impedância por fase é 10 mais J10. Muito bem, né? Isso tudo em ohms. Fazendo o cálculo, que vocês podem observar em outros vídeos que eu faço conversão, né, de retangular para polar e de polar para retangular, nós vamos ter aqui 14,142 com ohm com um ângulo de 45 graus. Muito bem. Substituindo 14,142 com um ângulo de 45, nós podemos fazer a divisão, né? Isso aqui é em ohm. Nós podemos dividir aqui as magnitudes e obter o valor de 15
14,56 amperes. E o ângulo, divisão da forma polar, é o numerador menos o denominador. Então, vai ser 0 menos 45 graus. Obtendo, assim, menos 45 graus. Então, nós temos a nossa primeira corrente que foi calculada. Nós podemos calcular também a segunda corrente da mesma forma como foi realizada essa, fazendo o valor da corrente I BC igual a E ou V, né? Só substituir aqui para deixar tudo bem organizado. VBC dividido pela impedância na fase. Com isso, nós temos 220 volts com um ângulo de menos 120 graus. Dividido por 14,142 ohms. Com um ângulo de 45. Dividindo 220 por valor de 14,142, nós temos 15,56 amperes com um ângulo de menos 120, menos 45, né? Menos 120, menos 45 graus. Nós vamos obter menos 165 graus. E por fim, I, Czinho, Azinho, nós vamos ter que é igual a V, Czinho, Azinho, dividido pela impedância nessa fase. A tensão na fase dividido pela própria impedância. Tendo com isso, nós temos 220 volts com um ângulo de mais 120 dividido por 14,142 ohms com um ângulo de 45. Dividindo as magnitudes, nós temos 15,56, são os valores eficazes, obtendo um valor eficaz. E agora nós vamos ter da mesma forma 120 menos 45 graus com o valor de 75 graus. Muito bem. A letra B, a potência média, a potência reativa, a potência aparente e o fator de potência no circuito trifásico. Bom, então o que ele quer é a potência total, né? A potência trifásica. Então nós temos a potência média é a potência ativa. Então nós temos que a potência total ativa pode ser calculado por meio da corrente na fase que já foi calculada ao quadrado, né? A magnitude da corrente, só encontrar a magnitude, conforme nós já encontramos, levar ela ao quadrado vezes o valor da resistência, da parcela resistiva na fase. E isso, como é a total, você tem que multiplicar por 3, tá bom?
Com isso, nós temos 3 vezes o valor da corrente da sua magnitude, né? Seu valor eficaz é 15,56 amperes elevado ao quadrado vezes 10 ohms. Né? Fazer o vezes assim, manter um padrão. Com isso, nós temos 7.263 263 kW. Muito bem. Aqui nós podemos calcular também a potência reativa, onde que a potência reativa total é igual a 3 vezes a corrente na fase ao quadrado vezes o valor da reatância na fase. Essa reatância ela é indutiva. E nós vamos ter 3 vezes o valor da corrente, 15,56 amperes elevado ao quadrado vezes 10 ohms. Com isso, esse cálculo, nós vamos ter o valor de 7.263 kVAR. Vou colocar aqui no cantinho, né? Coloca aqui na parte inferior, kVAR. Muito bem. Nós podemos também calcular o valor da potência aparente. A potência aparente total é igual a raiz quadrada da potência ativa total mais a potência reativa total. Fazendo esse cálculo, substituindo aqui e aqui, nós vamos ter raiz quadrada de 7,263, né, vezes 10 elevado à terceira, mais 7,263 vezes 10 elevado à terceira, o valor da potência aparente será de 10,272 kVA. Muito bem. Sendo assim, nós podemos obter o valor do fator de potência. O valor do fator de potência é só nós pegarmos o valor da potência ativa dividido pela potência aparente. Podemos calcular também pela potência. Então, vai ser 7,263 kW dividido por 10,272 kVA. Fazendo essa divisão, nós vamos ter que o fator de potência é 0,771. Nesse caso, será atrasado. Ele é atrasado porque ele tem uma parcela indutiva. Se ele tivesse a parcela capacitiva, seria adiantado. Tá bom? Aqui finalizamos a primeira parte da resolução
desse exercício. Eu espero que todos tenham gostado demais dessa resolução. Já sabe, se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para ficar por dentro de mais conteúdos como esse quando forem postados. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima!